Pode falar, Brau. Deixa eu aproveitar que vocês já se animaram com esse assunto de segurança pública e vou trazer para a pauta, então, justamente a PEC da segurança. Olha só, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse que o governo federal prepara uma proposta de emenda à Constituição que permite à União ampliar as responsabilidades da Polícia Federal no combate ao crime organizado, além de estabelecer diretrizes nacionais obrigatórias a serem seguidas por estados e municípios nas atividades de segurança pública. Segundo Sarrubo, a ideia do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é aumentar as atribuições do governo federal nessa área, já que atualmente a responsabilidade pela segurança pública é quase que integralmente dos estados. Vou voltar contigo então, Diego. O que acha dessa ideia do governo de ampliação do escopo da Polícia Federal? A justificativa do ministro é essa. Olha, hoje os estados é que cuidam da segurança, o governo não pode fazer nada. Será que também politicamente é uma forma de fugir desse desgaste, já que hoje uma das principais preocupações do brasileiro é o avanço da criminalidade, é a segurança pública? O governo, por essa proposta, tenta também resolver esse problema político, Diego? Ô, Brown, eu acho que isso é uma tendência que nós observamos também na reforma tributária de centralização de competências. E, para mim, essa proposta, com todo respeito ao Mário Sarrubo, ao ministro Lewandowski, me parece flagrantemente inconstitucional. Porque o Brasil é uma federação, nós somos uma federação, enfim, meio que faz de conta, né? Não somos uma federação como a americana, onde os estados têm muitas competências, mas nós somos lá na nossa Constituição uma federação. E no artigo 60 da Constituição Federal, que trata sobre as emendas, que são as formas com que nós alteramos a Constituição, é o procedimento para alteração da Constituição, está lá escrito que é proibido apreciar a emenda que tenha como finalidade tendência a abolir a forma federativa do Estado. E aí eu me pergunto, numa federação onde os estados já têm pouquíssimas competências, será que não é uma forma da gente tentar abolir a forma federativa, tirar mais ainda as competências dos estados? E aí eu trago também um problema prático. O Brasil é um país de dimensões continentais. Mesmo nós tendo aqui no Brasil em atuação um crime organizado, que ele passa a fronteira dos estados, passa até mesmo as fronteiras do país, a forma de combate ao crime nos estados é muito diferente. Você não combate o PCC no Alto do Morro, aqui em São Paulo, da mesma forma que você combate o PCC no norte do país, que está ali operando garimpo ilegal dentro da Amazônia. É totalmente diferente a estratégia para você combater. Então, eu acho que manter a competência da política de segurança pública nos estados é muito mais eficiente. O que não impede, claro, que tenham diretrizes gerais a partir do Ministério da Justiça, que você possa criar um sistema integrado de compartilhamento de dados. Mas para isso você não precisa alterar o texto da Constituição, você não precisa colocar mais uma competência no rol de competências da União Federal, que já é um rol muito extenso. Então eu, como bom federalista que sou, não vejo esse tipo de iniciativa com bons olhos e, novamente, acho que é flagrantemente inconstitucional porque tende a abolir a forma federativa do Estado brasileiro, que é questão da Constituição. A Ana já estava aqui concordando, né, Ana? Não, eu concordo que é uma proposta flagrantemente inconstitucional e eu faço aqui uma outra reflexão, eu concordo com tudo que o Diego disse, mas eu faço um complemento que é o seguinte, é óbvio que existe hoje no Brasil uma ineficiência no combate ao crime organizado e eu acho louvável, para não se dizer que é o mínimo, que a União esteja preocupada com isso. Mas isso não precisa necessariamente se tornar uma emenda à Constituição. Eu acho que existem outras formas que a União pode utilizar, como, por exemplo, dar uma estrutura melhor para as polícias estaduais, dar mecanismos, oferecer ajuda de inteligência, sem tirar delas a competência que lhes foi dada pela Constituição Federal, para fazer o combate. Essa questão regional que o Diego trouxe, ela é extremamente relevante, porque não adianta você unificar, encontrar uma só forma para um crime que não tem uma só forma, né? São diversas diretrizes criminosas, diversas atividades ilícitas nos mais variados cantos do país e até fora dele, como muito bem disse o Diego. Portanto, não me parece inteligente querer unificar o combate ao crime organizado, fora que é inconstitucional. Diga, Mônica. Eu assino embaixo do que o Diego e a Ana disseram e vou além. Eu vejo com muito medo, muita preocupação
essa situação no Brasil de fazer PEC para tudo agora. Faz uma PEC, a gente sabe que é inconstitucional mexer nisso, então vou fazer uma PEC para dar um ar de constitucionalidade, porque estamos mexendo na Constituição. A PEC do quinquênio, para pagar mais para membros do Judiciário. PEC em cima de PEC. Nós temos uma Constituição que já é detalhada ao extremo, em vez de ser, né, um caminho, um mapa para ser seguido, para que a gente faça leis que a atendem, ela virou já um nível de detalhe que aí tudo tem que ficar fazendo PEC. É uma Constituição com 500 e tantos artigos, a Constituição americana tem 90 e tem 5 emendas. Está na hora de voltar a dar à Constituição a sua importância, parar de ficar remendando a Constituição, ter uma Constituição séria, que traga princípios e valores e que não precise ficar sendo remendada toda hora, porque isso é extremamente patológico para a democracia, uma Constituição que você fica mexendo, e aí inclusive em questões que não deveriam estar sendo mexidas, como é a questão da federação. Mas eu entendo, admiro muito o Sarrubo, querido, entendo que esteja se buscando um direcionamento centralizado, um alinhamento, e aí não para tirar competência, mas sim para organizar melhor e para fortalecer a questão da segurança pública, que está realmente precisando ser aprimorada. E você, Leandro, te agrada essa PEC? Olha, eu assino embaixo integralmente do que a Mônica acabou de dizer aqui. Olha só. Concordo que ficar mexendo na Constituição é um erro e vou até fazer críticas mais duras, que é o seguinte: o Sarrubo, o Lewandowski são pessoas admiradas nesse país pelo trabalho que já fizeram, né? Mas tem um outro porém que são pessoas com trajetória no judiciário, no sistema de justiça, né? Talvez não estejam tão cientes assim do que significa ter que negociar uma PEC no Congresso Nacional. Negociar uma PEC no Congresso Nacional significa atrasar a reforma tributária, significa atrasar a votação de medidas provisórias que eventualmente estejam em discussão, significa atrasar leis complementares como a dessa regulamentação que a gente está discutindo aqui. São 308 votos, não é pouca coisa, né? Então não é uma coisa simples. Eu acho que o problema da discussão sobre a segurança no país precisa ser atacado como um todo e não apenas atribuindo mais responsabilidade à Polícia Federal. Por exemplo, nós precisamos discutir qual vai ser o impacto dessa mudança na lei de drogas, né? Se também fizer uma PEC para criminalizar qualquer porte ou qualquer relação com substâncias ilícitas, né? A gente vai ter uma situação em que o cenário sobre a segurança pública será outro e vai precisar ser rediscutido novamente. Eu acho que precisa discutir o papel das polícias nos estados. Nós precisamos diminuir a letalidade da polícia militar, por um lado, e aumentar a eficiência das investigações, uma vez que, por exemplo, os crimes são poucos desvendados no Brasil. Então, isso eu acho que compõe um pacote mais amplo, que não é uma PEC ou outra que vai resolver. Agora, Diego, o que diz o ministro Lewandowski, que foi reportado pelo próprio Sarrubo, colocando na boca do ministro Lewandowski, é que na avaliação do governo federal, hoje os estados é que têm a responsabilidade sobre as forças policiais, sobre as forças de segurança, o que é um fato, e que hoje a atribuição do governo federal é muito pequena, que o espaço de atuação do governo federal é muito pouco. Concorda? Está correta essa avaliação? E acha bem-vindo que seja ampliado o papel da Polícia Federal? Olha, em relação à segurança pública, de fato, é assim mesmo. E é assim que tem que ser, porque o Constituinte assim previu. O Constituinte atribuiu aos governadores do Estado o comando geral das forças de segurança pública nos estados. Justamente por essa ótica de que o Brasil é um país continental e o governador do Estado conhece muito melhor as necessidades da sua região. Então, realmente, acerta o ministro Lewandowski, mas o acerto do Lewandowski vai contra a medida que ele busca implementar. Então, enfim, eu sigo acreditando que não é a melhor maneira. Parece ser, enfim, a Polícia Federal é uma instituição de muito respeito, então, a princípio, no discurso, parece ser muito bom trazer mais competências para a Polícia Federal. Mas, na prática, o que eu acho que nós temos com isso vai ser retirar uma certa especialidade do combate ao crime organizado nas suas diferentes facetas que nós temos ao redor do Brasil. Acho que para a segurança pública isso definitivamente não é bom e aí sobraria mais tempo, mantendo as coisas como estão, ao ministro da Justiça para encampar outras bandeiras, para levar normas gerais a respeito de segurança pública, mas isso em sentido mais amplo, para a operacionalização da segurança, para encampar a criação de um sistema de compartilhamento de informações, que isso sim seria muito importante, mas como eu disse, para tudo isso você não precisa remendar o texto constitucional, você não precisa transformar
transformar mais ainda a nossa Constituição nessa coxa de retalhos que a Mônica disse muito bem aqui. Mas, Leandro, não é uma soma zero. Não é possível você dar competências para a Polícia Federal sem tirar do Estado? Eu acho que a ideia seria justamente essa, você dar essas competências, deixa a Polícia Federal atuar, mas não significa retirar do Estado, deixa ambos, como tem questões que... Mas aí, Mônica, eu acho que nós temos uma experiência recente. Exato, eu ia falar exatamente a respeito de conflito de competências entre polícias que não está dando bom. Que é o caso aqui de São Paulo, da PM e da Polícia Civil. Eu acho que você trazer a Polícia Federal para essa panela de pressão talvez não seja a melhor maneira de conduzir essa Não, e outra coisa, da forma como o ministro da Justiça coloca o seu discurso, é como se não tivessem outras coisas que também são importantes para serem feitas pelo Ministério. Então, que eles estão com tempo e disposição para angariar mais competência. E a gente sabe que não é bem assim. Então, seria muito mais eficiente você equipar melhor, aprimorar a inteligência das polícias nas suas competências atuais, do que querer mudar de uma para outra, porque isso, infelizmente, não vai mudar em nada a nossa situação, que é muito crítica. Eu deixo até uma dica aqui, porque o Ministério é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, a Segurança Pública é praticamente, enfim, em que pese a importância evidente do tema, é uma competência meio que acessória dentro do Ministério. Na verdade, o Ministério é o Ministério da Justiça. E tem muitas questões inerentes à Justiça que o ministro Lewandowski poderia estar dedicado, sobretudo por se tratar de um magistrado com uma carreira brilhante. Poderia trabalhar mecanismos para a gente dar mais dinamismo ao judiciário, para a gente trazer, enfim, um melhor trâmite para os processos que no Brasil, infelizmente, demoram muito. Poderia cuidar, enfim, um pouco mais de questões inerentes ao combate da corrupção, porque ano passado o Brasil caiu 10 posições no ranking internacional de combate à corrupção. Então, trabalho para ministro é o que não falta. Enfim, acho que a segurança pública, em que pese o tamanho do problema, existem outras formas da gente lidar com essas questões. Aprimorar a segurança nos presídios federais.